Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Touros e Ursos, o podcast do seu dinheiro, sexta-feira, e a gente vai falar aí de uma certa notícia que andou abalando o mercado, né? Não sei se vocês ouviram falar, mas teve uma pequena empresa aí que entrou em recuperação judicial, empresa chamada Americanas, numa recuperação judicial de mais de 40 bilhões de reais. Pois é. Na semana passada, o mercado foi chocado, né, com a notícia da inconsistência contábil ali encontrada na Americanas e levou pouco mais de uma semana para que este erro se transformasse em todo um problema em cadeia que culminou na protocolação do pedido de recuperação judicial da Americanas lá na Justiça do Rio. O pedido já foi aceito, portanto, temos uma nova integrante na lista das empresas em RJ aqui do Brasil e uma integrante de peso, a Americanas, a gigante do varejo. Mas a gente não vai falar só sobre isso, a gente vai falar também sobre uma parte dessa equação que ainda continua muito vaga, que ainda continua muito nebulosa, que é a questão de Jorge Lehmann, o mega investidor brasileiro, aliás, o brasileiro mais rico, né, de todos, e que tem uma participação relevante no capital da Americanas via 3G, né? O fundo de investimento dele com os seus sócios, o Teles e o Sicupira. Só que até agora, pelo menos, né, o papel do Lehmann e, de fato, uma participação mais ativa do Lehmann e de seus sócios em toda essa crise, ela ainda não foi vista, o que tem gerado, sim, muita discussão e tem trazido muito pano para manga. Afinal de contas, o sonho grande do Lehmann, ele virou um pesadelo na Americanas, e será que ele vai, de fato, né? O que ele pode fazer, o que é que ele está ao alcance dele para fazer para tentar reverter essa situação, ou se de fato isso já começa a virar uma mancha daquelas na reputação do bilionário. Bom, para falar sobre esse assunto, estamos hoje com ele, Vinícius Pinheiro, editor do Seu Dinheiro. Fala aí, Vini, tudo bom com você? Tudo bem, Vitor? Como é que tá, Júlia? Tudo bem? Voltando de férias, e só quero dizer aqui que os boatos de que eu estava com o Lehmann na Suíça durante o meu período de descanso não são verdadeiros, mas estamos aqui para discutir o assunto. É um bastidor aqui do Seu Dinheiro, né? O Vinícius, ele voltou de férias na quinta-feira passada, na quarta noite estourou o caso da Americanas. Então chegou já ali chegando, né? Chegou com um noticiário quente aqui, né, na volta das férias, Vini. Tem informação privilegiada. Bom, para falar conosco também hoje, para participar aqui do programa, Júlia Vilchen, repórter do Seu Dinheiro. Júlia, tudo bom com você? Oi, Vini. Oi, Vitor. Tudo bem? Olá a todos os que estão nos ouvindo, nos assistindo. Vamos aí novamente falar de Americanas, só que sob uma perspectiva diferente, né? A perspectiva dos seus principais sócios, também chamados de acionistas de referência, que são um trio aí de empresários, os três grandes, né? Jorge Paulo Lemann, Marcel Teles e Beto Sicupira. Tá certo. E, bom, para você que está nos escutando no Spotify, Apple Podcasts, Deezer, enfim, no seu tocador de preferência, deixa aí a sua curtida e siga o Seu Dinheiro, porque toda sexta-feira é dia de podcast aqui do Seu Dinheiro. Então, Touros e Ursos, toda sexta-feira a gente traz uma discussão nova a respeito dos principais temas que mexem com o seu bolso, com seus investimentos, com o seu dinheiro. E você que está nos vendo aqui no YouTube, faça o mesmo, ó. Clica aí no sininho, deixa um like, curte aí no joinha, siga o Seu Dinheiro no YouTube, porque a gente também tem conteúdos exclusivos aqui na plataforma de vídeo, tá certo? Bom, vamos começar então a discussão, né? Mais um episódio dessa crise nas Americanas e um episódio que eu diria que todo mundo já estava esperando que viria a acontecer. Talvez ele veio a acontecer mais rápido do que o imaginado, né? Como eu disse aí, coisa de menos, em pouco mais de uma semana, né? A gente foi de uma empresa aparentemente normal para uma empresa com rombo contábil para uma empresa em recuperação judicial, né? Um desdobramento muito rápido e muito, de certa maneira, trágico até, né? Tudo que aconteceu com a Americanas, é uma empresa gigante, uma empresa que emprega aí dezenas de milhares de pessoas, uma empresa aí que roda, que tem uma participação muito importante, né, no varejo brasileiro e que se vê aí à beira da falência, né? A recuperação judicial seria aí o último passo, né? Uma última tentativa de reestruturar a empresa
para evitar a situação da falência. Mas, claro, como a Júlia disse, a gente vai falar sobre o papel do Lehman, né, e da 3G Capital, que é o fundo de investimento aí do Lehman, do Teles e do Sicupira, os 3 grandes investidores brasileiros, né, tidos aí como espécie de gurus, né, de quem está aí no mercado brasileiro, como exemplos a serem seguidos de gestão. E Lehman, Teles e Sicupira, eles têm uma participação aí de um pouquinho mais de 30% hoje na Americanas, mas vale lembrar que até ano passado, eles eram os sócios majoritários, eles tinham mais de 50%, então, né, de certa maneira, eram os donos da Americanas. Né? Depois de uma reorganização administrativa dentro do grupo, eles foram diluídos, ficaram aí com 31, se não me engano, por cento da companhia, ainda assim são os principais acionistas, né? São os acionistas de referência. E em meio a toda essa crise, eles, pelo menos por enquanto, ainda não deram assim um posicionamento mais firme, nem no que diz respeito a negociações, nem no que diz respeito a, digamos, satisfações para a sociedade. Né? Então, fica assim na berlinda e todo mundo esperando alguma coisa e nenhum sinal de que algo vai acontecer assim no futuro próximo. Mas antes da gente entrar nesses pormenores, queria ouvir um pouco da Júlia, né? Porque Lehman, Teles e Sicupira, enfim, a 3G, né? Eles têm aí um histórico de investimentos em várias empresas, não só na Americanas, e em alguns casos, no passado, a gente já viu problemas contábeis, né? Então, não é... Claro, né? Tudo pode ser uma coincidência, mas fato é que não é a primeira vez que os 3 passam por uma situação que envolve problemas na contabilidade das companhias, não é mesmo? Isso mesmo, Vitor. Só para quem não está ligando os nomes às pessoas, né? Esse trio de investidores, né? O Lehman, o Teles e o Sicupira, eles são responsáveis pelos investimentos não só nas Americanas, como por uma série de outras empresas muito conhecidas, porque justamente elas atendem aí o consumidor final, né, a pessoa física. Então, a gente está falando de Ambev, a gente está falando de Kraft Heinz, né, empresa de alimentos, a gente está falando de Burger King, né, então, diversas outras empresas aí que o consumidor brasileiro, o investidor brasileiro, enfim, eu acho que todos os brasileiros conhecem bem. E a gente teve, né, nesse império de diversas empresas em que esses 3 grandes empresários investiram ao longo dos anos por meio do 3G, a gente tem pelo menos 2 outros casos de problemas contábeis que foram identificados e revelados ao mercado, ao grande público, alguns anos atrás, né? E isso complica um pouco a situação das Americanas e desses sócios, no caso das Americanas, porque fica aquela sensação, aquela suspeita de são erros ou são mais práticas contábeis recorrentes, né? Foi um erro, foi uma fraude. Então, se levanta essa suspeita, alguns credores até das Americanas levantaram essa suspeita perante a justiça, né? De que poderia ser uma fraude contábil, e isso aí complica para esses sócios e arranha muito a reputação deles, né? Então, só para fazer aqui uma retrospectiva do que já aconteceu em empresas desses investidores, né, do Lehman e os seus sócios de todas as empreitadas, a gente teve, por exemplo, em 2015, quando a Cosan comprou a ALL, né, que deu origem à atual Rumo, ela teve que republicar os balanços da ALL dos anos de 2013 e 2014, justamente por conta de uma identificação de inconsistências contábeis, né? A gente também teve, nos Estados Unidos, a SEC, né, que é a CVM americana, chegou a multar a Kraft Heinz em 62 milhões de dólares por erros contábeis também em balanços, né? E nos 2 casos, esses lançamentos errôneos de balanços inflaram o EBITDA das companhias, né, que é o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização. Então, passando a impressão para o mercado, para os investidores e para os analistas, de que o EBITDA dessas companhias estava maior do que realmente estava, né, de que as empresas estavam se saindo melhor do que realmente estavam. Então, quando houve essa correção
nas demonstrações financeiras dessas duas companhias, se viu que a situação delas não estava tão boa assim, que é o que vai acontecer com as americanas. As americanas tiveram aí essa inconsistência contábil estimada em 20 bilhões de reais, e o que essa inconsistência contábil fez foi justamente inflar o EBITDA da companhia e fazer parecer com que o endividamento da companhia era muito menor do que realmente é. Quando as demonstrações financeiras forem corrigidas, a gente vai ver que a situação das americanas era pior do que o imaginado, do que era a primeira impressão passada ao mercado. Então, a gente tem aí, vamos dizer, uma espécie de terceiro strike, né? Um terceiro caso com os mesmos sócios envolvidos, e com isso o mercado já começou a perder um pouco de paciência, Vitor. Não, e ainda, né, nesse tema aí do histórico do Lehman, né, eu acho que o Lehman é uma figura que, enfim, é conhecida, eu diria que até pelas pessoas que não estão no meio de economia, né, é ali uma pessoa que virou sinônimo, né, de grande empresário, de pessoa bem-sucedida, né, acho que muitos associam a figura do Lehman com a figura da Ambev, né, mas talvez muita gente não saiba de onde veio o Lehman, né, qual é o histórico dele, como é que ele construiu esse império de investimentos e de várias empresas, enfim, e toda essa fama. E aí, Vini, queria que então você contasse um pouco para a gente, né, como é que foi esse processo, né, como é que o Lehman virou o Lehman, né? Eu acho que seria um resumo da pergunta. Legal, Vitor. Bom, o Lehman tem uma história riquíssima aqui, para usar um trocadilho com a fortuna que ele tem. A gente pode aqui passar horas falando tanto sobre os negócios, sobre como a vida do Lehman, né? Acho que poucos sabem que o Lehman, antes de fazer fortuna no mercado, teve uma carreira em banco, né? Foi a formação dele, por onde ele passou inicialmente foi em banco. Mas antes disso, ele também teve uma carreira muito bem sucedida no esporte. Um tenista que, inclusive, alcançou um ranking bastante bem bom, assim, no ranking profissional de tenistas. Então, ele poderia ter sido aí, quem sabe, um Gustavo Kirten da época. Mas, enfim, acabou se enveredando para o mercado financeiro. Mas eu vou falar um pouquinho sobre isso, mas antes acho legal falar um pouco sobre o que é essa filosofia de negócios do Lehman, que acabou virando uma espécie de um mantra para esses coaches que se alastraram na internet. É uma filosofia baseada na chamada meritocracia. O que é isso, né? Então, o Lehman e os seus sócios procuram investir em empresas nas quais eles procuram remunerar muito bem os seus principais executivos, em troca de promessa de sociedade, mas também muita cobrança por resultados, né? Esse estilo de gestão nas empresas envolve cortes de custos agressivos, né? Se por um lado os principais executivos ganham muito bem, por outro, eles cortam custos de maneira bastante agressiva, igualmente, tentam com isso reduzir ineficiências, também buscam crescimento via aquisições. Então, a gente vê todas as empresas aí do grupo 3G crescendo bastante, comprando outras companhias. Isso muitas vezes acaba gerando incentivos errados. Essa até, inclusive, é uma das suspeitas com relação ao caso Americanas. A empresa varejista vinha num processo competitivo muito forte no setor de comércio eletrônico, tendo que crescer rapidamente, porque tinha no encalço empresas como o Mercado Livre, Magazine Luiza e a própria Amazon vindo de fora. Então, existe aí uma suspeita de que talvez os executivos da Americanas, incentivados ali de forma errada, acabaram fraudando o balanço. Claro que tudo isso é especulação. Mas voltando aqui para o grande caso de sucesso, né, acho que, sem dúvida, é o caso da AB InBev, né, o embrião ali da Ambev, hoje o resultado da Ambev, maior cervejaria do planeta, e na qual o trio conseguiu implementar muito bem essa filosofia, né? Então, ainda nos anos 80, Lehman realizou a compra da Brahma, que
Na década seguinte, acabou fazendo a fusão com a Antártica, criando a Ambev, e a partir daí o trio fez uma espécie de globalização da cerveja, né? Comprando aí uma série de marcas, inclusive famosas do mundo inteiro, aí, como Budweiser, Miller e etc. Bom, com isso ele acabou criando aí uma espécie de império, né? Formado aí por cerveja, hambúrguer e ketchup, agora com a compra da Heinz, que aconteceu mais recentemente ali, já nos anos de 2010, e com isso ele acabou atraindo a atenção de todo o mercado global, inclusive no caso da Heinz, ele tem como sócio ninguém menos do que Warren Buffett. Então, assim, difícil dizer que Lehman não é um empresário bem-sucedido, acho que a fortuna é o melhor indicador do sucesso que ele obteve, mas é claro que esse caso Americanas pode colocar tudo a perder, sim, Vitor. Acho que, no mínimo, aí uma mancha no currículo ele deve ganhar, nesse caso Americanas. É claro que tudo depende da reação que ele e os sócios terão nesse caso da recuperação judicial, que nós ainda não sabemos, já que eles não se pronunciaram. Bom, eu acho que, enfim, se a gente fosse, né, falar só sobre a carreira do Lehman aqui, né, o histórico e as empresas e os grandes episódios e tudo mais, né, a gente teria um podcast que duraria aqui 3 horas, 4 horas, aí, para fazer uma série de programas só sobre isso, mas a ideia do programa, né, do podcast de hoje não é esse, né, a ideia é apresentar o Lehman e discutir um pouco mais, né, qual é o papel dele em toda a crise envolvendo Americanas. Americanas, diria, né, como a Júlia colocou, foi, digamos, o primeiro tijolinho ali na construção do sonho grande dele, né? Um investimento aí que enfim, né, data aí mais de 30 anos, né, quando eles entraram na companhia, e que até ano passado eles tinham mais de 50% da empresa, foram só diluídos, né, lá em meados de 2022. Então, dito isso, né, a gente pula aqui para o que aconteceu ontem, né? Americanas entra em recuperação judicial, 43 bilhões de dívidas, mais de 13 mil credores, né? E uma situação que é vista como muito delicada, não só pela magnitude desse endividamento, mas até pela própria condição para que a companhia consiga manter as suas operações de pé durante o período de recuperação judicial, né? A última informação que a empresa forneceu é que ela tem um caixa de 250 milhões de reais só, o que para uma empresa do tamanho da Americanas é nada, né? Então, eu acho que, dito isso, né, a gente entra agora nesse capítulo o que esperar da recuperação judicial da Americanas e de que maneira, né, a figura de Lehman, com toda essa credibilidade e, claro, com todo o poderio financeiro que ele e o Grupo 3G têm, né, podem, de alguma maneira, ser um fator determinante no sucesso ou no insucesso dessa recuperação judicial. Eu começo falando, né, e, enfim, eu já estava discutindo isso com o Vini ontem, né, quando estávamos ali, né, às vésperas de termos a confirmação da protocolação da recuperação judicial, que, assim, na minha opinião, um processo de RJ para Americanas, ele é muito particular, ele tem muitas questões que diferem de outras recuperações judiciais, no sentido que Americanas é uma marca que, número um, depende da confiança do consumidor, e número dois, uma marca que, aliás, um caso que ganhou uma dimensão gigante e que qualquer pessoa que você vai conversar na rua, de alguma maneira, sabe que aconteceu algo muito esquisito com a Americanas, esse pilar do varejo brasileiro, né? Essa loja que todo mundo conhece e que todo mundo já entrou alguma vez na vida e já comprou alguma coisa. Como é que essa loja, que foi fundada lá em 1930 e pouco, de uma semana para outra, de repente tem um rombo de 40 bilhões de dívida e vira essa loucura toda, né? Por que eu estou pondo esses argumentos? Porque, ok, a empresa entra em recuperação judicial. Número um, ok, recuperação judicial, os credores não podem lá, né, cobrar dívida por um tempo, a empresa está protegida e blá, blá, blá. Mas que confiança as pessoas teriam para continuar comprando coisas na Americanas, especialmente nas operações online, pensando que hoje você tem várias opções.
Ok, tem Americanas, mas também tem Magazine Luiza, tem Ponto Frio, tem Casas Bahia, tem Mercado Livre, tem a Amazon, tem seja lá qual for a loja. Por que eu vou comprar nessa loja que tem um monte de notícia falando que a loja está quebrada e etc, 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 se eu posso simplesmente dar um clique e ir para outro site? Número 2, como fica o marketplace da Americanas? O marketplace, para quem não sabe, é o ambiente em que lojistas terceiros, né, parceiros, né, da Americanas, podem anunciar os seus produtos. Portanto, não é uma venda, digamos, de estoque próprio da Americanas. É alguém que está lá usando a plataforma da Americanas para vender os seus produtos. Por que é que alguém continuaria usando o marketplace da Americanas se você pode usar o marketplace do Magazine Luiza, do Mercado Livre, de seja lá qual for outro site de e-commerce? Lembrando que Marketplace responde aí por 53% das vendas da Americanas, ou seja, é uma vertente muito importante de geração de receita. Então, eu penso que no lado operacional, a recuperação judicial da Americanas, ela é muito complexa, não é, por exemplo, igual a recuperação judicial da Oi. Oi também estava numa situação muito difícil, só que a Oi, ela, digamos, não tem tanto esse componente de decisão, né, por parte das pessoas. Eu tenho o celular aqui da Oi e tal, meu chip está funcionando, eu ligo, eu mando zap, etc. Beleza, tanto faz, se a empresa está bem, se está mal, está funcionando, eu pago minha conta e X, né? Americanas não, Americanas me parece que há uma certa barreira no que diz respeito às operações, né? Falando do ponto de vista das operações única e exclusivamente. Agora, quando você entra na questão do arcabouço financeiro, a situação fica muito mais complexa, né? Na recuperação judicial, no pedido de protocolação, não tem nenhuma menção muito clara a como vai se dar uma capitalização, como que vai ser injetado dinheiro novo, já que, digamos, o clima não está muito legal entre Americanas e bancos para conseguir um financiamento nesse momento, então também fica uma interrogação, né? Mas, enfim, queria ouvir um pouco de você, Júlia, e de você, Vini, também a respeito das impressões de vocês dessa recuperação. Vou começar aqui. Eu vejo pouca chance da Americanas escapar da recuperação judicial. Por tudo isso que você falou, Vitor, concordo com tudo que você falou. Vejo que a Americanas já não vinha numa boa situação, mesmo sem o rombo contábil. A operação da Americanas já não vinha bem, ela já vinha encontrando dificuldades para enfrentar esses concorrentes, como Magazine Luiza, Mercado Livre e outros. Agora, com o rombo, então, ela vai ficar ainda mais atrasada, ela tem que resolver esse problema da recuperação judicial, enquanto isso, os concorrentes, é claro, não vão ficar parados, então ela já fica para trás na disputa do varejo online, e ela tem toda essa questão, toda essa dívida e todo esse problema da uma potencial fraude contábil que ainda não foi esclarecido. Acho bom lembrar que falhar faz parte do capitalismo. Então, aqui não tem problema, né? A empresa, quer dizer, problema sempre tem, mas faz parte do capitalismo um empreendimento não dar certo. Um capitalista, um investidor, como é o caso do Lema e dos seus sócios, ele toma risco e, enfim, pode, se der certo, ganha muito dinheiro, como foi no caso principalmente do investimento Ambev, e quando não dá certo, acaba perdendo o valor do capital que foi colocado nesse negócio, como vai ser o caso da Americanas. Eu vejo que o grande problema, nesse caso específico da varejista, é a fraude, né? Então, não foi uma simples recuperação judicial da Americanas, não aconteceu apenas porque o negócio não deu certo, porque a empresa não conseguiu competir nessa arena do varejo, e sim porque houve uma fraude. E a gente precisa de um esclarecimento sobre isso, porque esse caso acaba colocando aí um ponto de interrogação sobre todo o mercado de capitais brasileiro. Então, eu vejo que a empresa, os auditores precisam dar uma resposta em relação ao que aconteceu, e também a CVM, que é o órgão responsável por regular o mercado de capitais. E, por fim, os sócios. Eu vejo que uma capitalização na empresa, botar dinheiro na Americanas nesse momento é o mínimo que eles podem fazer, caso eles realmente não soubessem de nada do que aconteceu. Eles, né, lembrando, né, nem o Lema, nem os seus sócios eram executivos do dia a dia da Americanas. A gente só tinha um deles como membro do conselho de administração, então, que era o Beto Sicupira, se não me engano, mas ele não estava no dia a dia do negócio, né? Então, ele não pode ser responsabilizado pelo que
pela fraude especificamente, mas como membro do conselho, talvez alguma coisa ele deve ter ali ser responsabilizado. Mas eu vejo, em relação à recuperação judicial em si, pouquíssima chance de sucesso. E você, Júlia? Está mais otimista que eu? Olha, Vini, não sei afirmar, também não estou muito otimista, mas seja como for, mesmo que a Americanas consiga se recuperar judicialmente, né, algumas empresas saem de recuperação judicial, a gente viu o caso da Oi aí, uma recuperação judicial de dívidas gigantescas que, né, acabou saindo, né, acabou encerrando o processo. Mesmo assim, eu acho que a gente vai ter aí uma recuperação judicial bastante longa. A recuperação judicial das Americanas é a quarta maior da história do país, com aí mais de 40 bilhões em dívidas, como o Vitor falou. Então, deve ser longa. A média de recuperações judiciais bem-sucedidas, a média de tempo é de 2 a 3 anos. Mas a gente teve, recentemente, casos de empresas que saíram de recuperação judicial depois de 6 até quase 8 anos. A gente teve a Lupatec aí recentemente, ficou quase 8 anos em recuperação judicial. Então, pode ser um processo bastante longo. Eu fiz uma matéria ontem que tinha alguns números das Americanas, eu queria até trazer aqui, que eles são interessantes, e até, né, colocando aí, o Vitor colocou algumas estimativas de datas, e eu tenho as datas frescas aqui na cabeça. As Americanas foram fundadas em 1929, mais precisamente. E a Lojas Americanas foi uma das primeiras empresas brasileiras a abrir o capital na Bolsa, né? Foi lá em 1940 ainda, lá atrás. Então, uma empresa aí bastante tradicional no mercado brasileiro, só para dar uma ideia aí da importância desse negócio. E o trio Lehman, Telles e Sicupira entrou no negócio não há mais de 30, há mais de 40 anos, né, em 1982. Então, eles estão no negócio aí há bastante tempo. E uma coisa que a gente, né, sempre que varejistas, mesmo grandes varejistas no Brasil, às vezes quebram. A gente tem alguns casos notórios aí na história do varejo brasileiro, né? Aí no passado não tão distante, Mesbla, Mapping, mas a gente tem que sempre pensar que quando uma grande varejista quebra, a gente tem aí uma série de implicações sociais, né? Começa aí pela questão realmente dos credores, bancos podem ficar sem receber volumes aí bilionários, e isso traz aí uma certa insegurança para o sistema financeiro. A gente tem os investidores, muitos acionistas, uma base de acionistas muito pulverizada, uma base de debenturistas muito pulverizada, que podem aí ter perdas significativas, e, obviamente, a sociedade, né? Os clientes, muitos fornecedores, as Americanas têm mais de 16 mil fornecedores que correm risco de ficar sem receber alguma coisa, então existe sempre aquele risco subjacente de uma quebra aí de fornecedores. Isso traz um risco aí para a economia real bastante significativo, e, obviamente, os funcionários, né? Grandes varejistas têm milhares de funcionários, e a Americanas tem 22 mil colaboradores. E, com certeza, mesmo que saia do processo de recuperação judicial, muito improvável que não haja cortes significativos aí nesses colaboradores, né, nessas vagas aí. Então, a gente está falando de um impacto para empregos, para outras empresas, até de menor porte, e para consumidores, porque, como o Vitor mesmo falou, né, como é que fica uma compra online de algo, né, de maior valor, de um aparelho eletrônico, por exemplo? As pessoas vão ficar mais inseguras de comprar, quem comprar vai receber, né? Geralmente a entrega demora alguns dias para acontecer, pode trazer uma insegurança. Então, a gente está falando de um processo de recuperação judicial que tem várias camadas de efeitos em vários segmentos da sociedade. Então, realmente bem complexo, bem complicado, e a sociedade vai estar acompanhando isso bem de perto aí nos próximos anos.
Só para encerrar esse assunto, né, queria voltar um pouco ali à questão do Lehman, né, e da 3G. Por quê? Porque assim que apareceu, né, a primeira notícia do rombo contábil, falava-se em 20 bilhões, né, no primeiro momento também já se citou, a própria americana citou isso na comunicação ao mercado, que os sócios de referência, portanto, 3G, Lehman e os outros mega investidores, eles estariam comprometidos com um aporte de capital que supunha-se volumoso, né? Notícias de bastidores falaram que os três tinham citado aí um aumento de capital de cerca de 6 bilhões, o que foi considerado pouco pelos bancos credores, dado o volume do endividamento, dado o volume do problema, mas de lá para cá não se falou em mais nada, e eu sinto muita falta também de uma manifestação pública de Lehman, de Teles, de Sicupira, no sentido de que, olha, uma empresa aí, como a Júlia falou, mais de 20 mil colaboradores, né, e que em uma semana vira de ponta cabeça e se instala o caos, né? E como é que fica essas 20 mil pessoas, as 20 mil famílias que estão associadas a essas pessoas, né? Portanto, não me parece uma questão pura e simplesmente de um investimento que deu certo ou que deu errado. Me parece uma situação de crise que pode trazer desdobramentos muito severos e muito graves em termos sociais, em termos para essas pessoas, em termos para os colaboradores das americanas. Eu acho que eles, enquanto acionistas de referência e enquanto donos, até ano passado, né, que tinham mais de 50% do negócio, eles deveriam sim vir e se manifestar de alguma maneira, né? Não só assinar ali, não, ok, o aumento de capital vai ser de 7, 8, 9, não. Eu acho que eles deveriam vir a público e falar alguma coisa. Aliás, ainda dentro dessa questão, né, de quanto que precisa colocar dinheiro, etc., me parece que o documento que foi protocolado ontem na Justiça do Rio de Janeiro fala lá em 43 bilhões de dívida a ser, né, repactuada. Mas me parece que a empresa não tem ainda uma certeza, né? Ninguém sabe se de fato é isso ou se vai ter mais dívida aparecendo. Me parece que a coisa está num processo e que ninguém sabe muito bem o que fazer. Me parece que a empresa está assim, numa espécie de choque, de estado de choque, sem conseguir sequer racionalizar direito o que fazer. E a petição, ela tem alguns momentos que são, no mínimo, insólitos. Assim, quando você pega para ler o documento, né, a argumentação do porquê é que a empresa está em recuperação judicial e do porquê é que é importante que ela permaneça viva. O argumento número um, né, tem uma lista aqui de uns 60 argumentos. Número 1, é a maior empresa omnichannel da América Latina, sendo motivo de orgulho para o público brasileiro, em especial para o cidadão fluminense. Esse é o argumento número 1 para que a Americanas viva. E aí, quando você continua lendo o documento, é uma coisa assim, argumento 5, é o principal parceiro dos maiores programas de entretenimento do país, dentre eles o Big Brother. Assim, gente, que diferença isso faz? Assim, por que isso está num documento jurídico da recuperação judicial de uma empresa desse tamanho? Isso é uma coisa ridícula. Argumento 55 é meu preferido. Deixa eu rolar aqui a página, porque o argumento 55 é fantástico. Vamos lá. Tá aqui o documento 55, argumento 55. Apenas para elucidar o impacto do grupo Americanas, blá, 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 vale mencionar a notícia veiculada pelo Estadão que a crise do grupo pode afetar até mesmo o preço do ovo de Páscoa. Se trata da maior varejista de ovos de Páscoa do mundo, como se isso fosse fazer alguma diferença para um credor que tem 3 bilhões de reais. Gente, pelo amor de Deus, né? Me deixa um pouco angustiado como, sabe, aparentemente a empresa está num estado meio catatônico, assim, que não consegue sequer estruturar um plano minimamente razoável que dê ali uma lógica. Olha, a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai vender ativos, vai captar dinheiro dessa maneira, os sócios de referência, os mecanismos que a gente vai fazer. Não, essa parte prática não existe. Existe Está na hora dos sócios aparecerem, Vitor. Está na hora dos acionistas de 40 anos dessa companhia aparecerem. O Lehman e os sócios, que justiça seja feita, são conhecidos por esse estilo discreto. Você quase não vê declarações, entrevistas, nem do Lehman, né, nem dos sócios, né, na mídia. Mas está na hora deles reagirem. O próprio Lehman, há alguns anos, uma dessas raras palestras, afirmou que se sentia como um dinossauro assustado. Bom, está na hora desse dinossauro reagir, ou vai ser extinto, alguém vai passar por cima. Lembrando que
A Americanas, como você falou, tem mais de 20 mil funcionários, tem exatamente suas famílias, tem seus fornecedores. Então, quer dizer, não basta, não se trata apenas de um investimento que não deu certo. Tem toda a razão. E me surpreende que o argumento número 1 não tenha sido temos mais de 20 mil funcionários e 16 mil fornecedores, né? Eu acho que esse é o argumento número 1 para um juiz aceitar uma recuperação judicial de uma empresa desse tamanho. Bom, de tudo isso, claro, o assunto recuperação judicial da Americanas, né, ele não se encerra por aqui, a gente ainda vai ter muitos desdobramentos dessa história, ainda por muito tempo, né? Como eu disse, me parece que a empresa ainda está descobrindo esqueletos dentro do guarda-roupa, né? Esses 43 bilhões de dívida podem ser, não sei, aparentemente, primeiro, se falava em um rombo contábil de 20 bilhões que não implicava em dívida, porque tudo já constava de alguma maneira lá nos pagamentos, ou seja lá o que for. Depois, isso já virou 40 bilhões em dívida, porque era 20 do que eles já tinham, mais esses 20 que apareceram, e agora já são 43 bilhões em dívida. O caixa da Americanas, que era de mais de 8 bilhões, de repente virou 800 milhões e agora já é 250 milhões. Então, me parece que a cada dia as coisas vão sendo reveladas e a situação ela vai se deteriorando muito rápido. Portanto, certamente nos próximos podcasts Touros e Ursos a gente ainda vai falar muito sobre a questão da Americanas, tá certo? Bom, colocando um ponto final aqui nessa história por hoje, passando para a segunda parte do nosso programa, que é a parte que a gente fala sobre os touros e os ursos, o que a gente está vendo bem e o que a gente não está vendo tão bem. Assim, claro, ninguém vai colocar Americanas como ursos, porque afinal de contas, né, a gente já passou o programa todo falando sobre isso, mas vamos então eleger, né, os touros e os ursos da semana. Vamos começar com a Júlia. Júlia, quem que é o seu touro dessa semana, por favor? Vitor, o meu touro da semana, saindo um pouco do mundo dos negócios e do mundo financeiro, eu escolhi o músico David Crosby, que faleceu ontem, quinta-feira, dia 19 de janeiro. O músico americano foi um dos pioneiros do folk rock e eu, pessoalmente, sou bastante fã, então, por isso que eu escolhi o David Crosby. Ele tinha 81 anos, né? Já estava doente, enfim, faleceu ontem, mas eu queria escolher ele como touro da semana pela trajetória mesmo dele como músico, né? Cantor, guitarrista. Ele foi fundador da banda Birds e do grupo Crosby, Stills, Nash Young, né? Que teve várias formações, Crosby, Stills and Nash, Crosby, Nash Young, enfim, várias combinações, aí uma análise combinatória dos quatro, e ele justamente foi um grande nome aí do folk rock, do rock psicodélico, aí um dos pioneiros da psicodelia, tocou no Woodstock com seus parceiros, né? E ele, enfim, foi responsável por fazer um dos meus discos preferidos, que é o If Only I Could Remember My Name, que eu recomendo muito aí a quem tiver curiosidade ouvir, que é um disco lindíssimo, que ele fez depois que a esposa dele na época faleceu. Ele passou por um período muito para baixo, muito depressivo, mas desse período muito ruim nasceu esse disco lindo que conta com a participação de diversos músicos importantes do rock and roll da época, famosos, nomes bastante conhecidos e dos quais eu também sou bastante fã, então eu acho que vale muito a pena ouvir. E quem curte aí também um folkzinho, aí, um voz e violão mais e umas harmonias vocais, Crosby, Stills, Nash Young também muito recomendado. E lembrando também que o David Crosby, ele ainda era ativo, né, como músico, ainda tocava. Ele tem, inclusive, uma apresentação no Tiny Desk, que é bastante legal. Ele era bastante entusiasta assim, de músicos jovens, né? Ele era ligado aí nos jovens talentos. Então, ele se apresenta no Tiny Desk aí com alguns parceiros com muitas décadas de idade a menos do que ele. Então, era um cara assim, ainda bastante atento ao que acontecia na música na sua época. Então, eu escolho ele como o meu touro da semana.
Não, ontem, né, só para dar também mais um bastidor, né? Ontem fiquei lá, né? Todo mundo aqui da redação ficou o dia inteiro, né? Concentrado com Americanas, etc. Eu voltei para casa, já era mais de 8 da noite, e quando eu cheguei em casa que eu fui meio que me inteirar do que aconteceu no mundo enquanto o caso Americanas acontecia. A primeira notícia que eu vi foi essa do David Crosby. Eu falei, meu Deus, né? Olha que dia terrível, não? Olha, que coisa. Mas enfim, Vini, seu touro dessa semana, por favor. Bom, comentar aqui também sobre o David Crosby, o If I Only Could Remember My Name, eu não sei exatamente a ordem da frase, mas é um dos meus favoritos também, a Julia já comentamos sobre esse disco, acho que numa das nossas várias conversas sobre música, e eu gosto também muito do primeiro disco do Crosby, Stills and Nash, para mim é um dos meus discos favoritos de todos os tempos, então também recomendo esse, e, enfim, David Crosby, nosso touro honorário aqui de nós três. Mas voltando aqui, escolhendo o meu da semana, já que eu não posso pegar o mesmo que o da Júlia, o meu touro da semana vai para o Magazine Luiza. E por que para o Magalu? Aquela velha frase, né, que enquanto uns choram, outros vendem lenço. O Magalu aparece aí como um dos candidatos a ser vendedor de lenço na crise das lojas americanas. A ação da varejista já subiu 25% desde a revelação do rombo contábil na concorrente, enquanto a Americanas praticamente evaporou, né, o valor de mercado. Magalu surfou uma onda. A aposta do mercado é que Magazine Luiza, não só o Magalu, como a Via Varejo e o Mercado Livre vão ocupar rapidamente esse espaço que está sendo deixado pela empresa aí do Jorge Paulo Lemann. Também existe a perspectiva de que essa pressão competitiva no varejo online vai diminuir, né, com um concorrente a menos. Bom, de qualquer maneira, embora o Magalu seja o meu touro da semana, eu ainda estou bastante cauteloso e para ver como é que vai ser o balanço dessas varejistas agora no quarto trimestre. Acho que cautela e canja de galinha não fazem mal a ninguém. Acho que as varejistas ainda devem uma explicação mais detalhada de como marcavam esses balanços aí nessa linha que deu problema nas lojas americanas, Vitor. Eu também vou falar de uma varejista aqui para o meu touro da semana. Vou falar da Arezzo. Arezzo, enfim, é o meio turbilhão da Americanas, isso pode ter passado um pouco despercebido pelo mercado, mas a Arezzo fez mais uma aquisição da Vicenza, né, que é uma marca ali do sul do país, né, de sapatos. E por que aqui eu elejo a Arezzo? Porque a Arezzo ela tem uma estratégia de crescimento via aquisições que é colocada em prática de maneira assim muito em cima do laço, assim, uma empresa que é muito constante no que diz respeito a essa expansão, e é uma expansão que não é feita assim dando grandes saltos, né? Me parece que eles são muitíssimo cuidadosos em escolher ativos que estão um pouco fora do radar, ativos que não são tão grandes e que permitem um crescimento tanto no lado geográfico quanto no lado de exposição a diversos tipos de mercado no que diz respeito, no caso a Vicenza, produtora de calçados, assim como a Arezzo, mas calçados com uma característica diferente, né? São calçados ali de couro e etc. É um perfil diferente dos calçados Arezzo propriamente ditos, né? Arezzo, desde ali de 2020, tem essa meta de se transformar aí numa casa de marcas, e ela vem conseguindo fazer isso de maneira muito, que eu acho muito interessante, assim, né? Compraram a Reserva, compraram a Bal, compraram a Anacapri agora, né? A Vicenza. Então, eles vão se expandindo, pegando ativos que não são tão grandes, que não são tão visados, e vão conseguindo ampliar a presença dessas marcas no país, conseguindo resultados muito grandes e sem nunca ameaçar muito ali a disciplina financeira. Então, acho que a estratégia da Arezzo ela é muito bem azeitada, e essa aquisição é mais uma prova disso. Portanto, Arezzo, o meu touro da semana. Vamos agora para os ursos. Vamos falar de quem não foi tão bem assim, exceto a Americanas, né? Ursos ajustados, né? Então, excluindo Americanas, ursos ex-americanas, começando pela Júlia. Júlia, por favor, quem que é o seu urso dessa semana? Meu urso da semana, Vitor, é
Vou dizer aqui o Nubank, mas para não ficar muito repetitiva, porque o Nubank já apareceu outras vezes como urso aqui no Touros e Ursos, eu quero falar especificamente de um fundo do Nubank, o Nu Reserva Imediata, que é um fundo de renda fixa conservador, né, de baixo risco, que quando foi lançado, ele foi anunciado como um fundo que poderia ser usado para reserva de emergência. Ele é um fundo que compõe uma daquelas caixinhas do Nubank, né, onde os clientes da NuConta investem, fazem reservas e separam essas reservas de acordo com seus objetivos. E ainda, em todos os materiais de divulgação desse fundo, consta que ele é um fundo próprio para reserva de emergência. E por que eu escolhi ele como urso da semana? Porque, com todo esse escândalo aí das Americanas, esse fundo mostrou que ele não era tão seguro assim, pelo menos para a reserva de emergência não era, quanto se supunha. E isso pegou os investidores desse fundo, os clientes do Nubank, de surpresa. O Nu Reserva Imediata, ele é um fundo DI que pode investir uma parte da sua carteira em crédito privado, em títulos de renda fixa emitidos por empresas, como os debêntures, por exemplo. E ele tinha na carteira debêntures das Americanas. Com o escândalo, né, que veio a público no dia 11 de janeiro, as debêntures das Americanas caíram muito no mercado, justamente porque o risco dessas debêntures aumentou, né? Aumentou o risco de calote das Americanas. E todos os fundos, naturalmente, que tinham essas debêntures na carteira, tiveram aí uma perda, né? Uma desvalorização com a desvalorização desses títulos. E o Nu Reserva Imediata tinha títulos debêntures das Americanas na carteira, e ele viu uma desvalorização bastante forte. Ele vinha, né, com um retorno positivo desde o início, ele tem um pouco mais de um ano, é simplesmente o maior fundo de investimentos do país em número de cotistas, né? Ele chegou a ter no ápice 1,3 milhão de cotistas, e esse evento Americanas reverteu a rentabilidade positiva do mês, acumulada no mês de janeiro, em 2023, naturalmente, do positivo para o negativo. Então, até dia 13 de janeiro, que foi o fim da semana em que esse caso da Americanas veio a público, a rentabilidade desse fundo ficou negativa em 0,23% no mês de janeiro. Isso pegou os investidores de surpresa, deixou eles bastante irritados, incomodados, e houve uma debandada na segunda e terça-feira seguintes, aí mais de 450 milhões de reais foram resgatados do Nu Reserva Imediata, que perdeu, deixa eu aqui resgatar, inclusive, o número, perdeu cerca de 114 mil cotistas nesses 2 dias aí que se seguiram o retorno negativo aí do fundo. Comentaram nas redes sociais um bocado sobre esse caso, né, reclamaram bastante com o Nubank. O Nubank diz que a sua recomendação primordial aí de preferência para reserva de emergência é o RDB de emissão do próprio banco, mas é fato que o Nu Reserva de Emergência ele é indicado para reserva de emergência pelo próprio Nubank, como consta no seu material de divulgação. Mas ficou claro que não é um fundo adequado para reserva de emergência. Aliás, isso já estava claro desde o início. Um fundo para reserva de emergência, ele não deveria ter crédito privado, né? Aqui no Seu Dinheiro a gente acredita muito nisso e a gente bate nessa tecla. Não é que um fundo de renda fixa não possa ter crédito privado na carteira. Não é que ter crédito privado na carteira torne o fundo arriscado. O fundo Nu Reserva Imediata ele é um fundo de baixo risco. As debêntures das Americanas elas eram consideradas de baixo risco até a véspera, né, da identificação das inconsistências contábeis. Mas não se trata disso. Um fundo de renda fixa ele pode ser de baixo risco e ter crédito privado, mas ele tem uma visão mais de médio e longo prazo. Porque no médio e longo prazo, esses eventos pontuais de desvalorização de debêntures ou até de calote, eles se diluem e esses fundos tendem a ter, sim, um retorno positivo e maior do que o CDI
como vinha sendo o retorno do no reserva imediata. O problema é que reserva de emergência é uma reserva para você sacar a qualquer momento. Não é um investimento de longo prazo. Então, nem de médio prazo. Ele pode ser de curtíssimo prazo. Então, deveria ficar realmente só em ativos de baixíssimo risco, como, por exemplo, Tesouro Selic, título público, o ativo de menor risco da economia brasileira. Esse aí realmente é o ativo mais seguro para a reserva de emergência. Então, escolho o Nubank, o Reserva Imediata, como o urso da semana, por ser um fundo, não que seja um fundo ruim, mas por ser um fundo que se vende como um fundo para reserva de emergência e agora já testou aí por um evento negativo do mercado que não serve a esse fim, né? E aí eu acho que foi uma bola foríssima do Nubank nesse sentido. Vini, com você agora, qual que é o seu urso dessa semana? Rapidamente, só sobre o caso Nubank, seu dinheiro avisou que esse fundo não era indicado para reserva de emergência, embora o Nubank o oferecesse como tal. O meu urso da semana vai para o Lula. E por quê? O presidente deu sua primeira entrevista exclusiva desde que assumiu o cargo para a Globo nessa semana e fez declarações bastante contundentes, contrárias à autonomia do Banco Central. Inclusive insinuou que a taxa de juros está alta justamente porque o BC tem autonomia para tomar as suas decisões, né? Lembrando que a autonomia formal do Banco Central foi aprovada em lei em 2021, ali na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro. E, enfim, uma avaliação equivocada, na minha opinião. O Banco Central, comandado pelo Roberto Campos Neto, vem fazendo um bom trabalho. Acho que se há uma crítica, inclusive o BC foi criticado aqui por nós, foi justamente pela razão oposta que o Lula está argumentando, que foi talvez ter demorado demais para subir os juros lá em 2021, quando a inflação já começava a subir. Então, de uma maneira geral, também não entendo essa cruzada do presidente Lula contra o mercado financeiro. Entendo que ele tem outros inimigos literalmente batendo a porta nesse momento. Acabou de sofrer uma tentativa frustrada, felizmente, de golpe por parte de apoiadores do Bolsonaro. Então, entendo que o Lula, no papel de presidente, deveria estar reforçando as instituições e tentando voltar a unir o país. Então, prioridades, presidente. E aqui fica o meu prêmio de urso da semana, Vitor. E você? Meu urso da semana não é assim, né? Um acontecimento, uma empresa, enfim, não algo propriamente dito, mas o meu urso da semana vai ali para aquela perspectiva mais animadora que muitas pessoas do mercado têm para a eventual safra de IPOs em 2023, né? Aberturas de capital, porque, né? Vamos só dar uns passos para trás aqui. 2019 a gente teve ali algumas aberturas, ali pouca coisa no fim do ano. 2020 veio a pandemia, mas ainda assim no segundo semestre a janela abriu, um monte de empresa abriu capital, né? Aqui um monte de recurso disponível. 2021 foi uma continuidade de 2020 até lá o último trimestre. O último trimestre de 2021 a janela fechou, as coisas ficaram mais complicadas em termos macroeconômicos. Ano passado a gente não teve nenhum IPO e aí esperava-se, né, que 2023, essa janela reabrisse e a gente tivesse, digamos, uma enorme vazão de uma demanda reprimida por aberturas de capital, né? Teria passado as eleições, né? A parte ali de elevação de juros, né, do Banco Central já estaria no pico, talvez até baixando já ao longo deste ano. Então, né, esperava-se que a gente pudesse ver aí muitas aberturas de capital. Mas seu dinheiro soltou uma matéria nesta semana, né, matéria da Jasmine Olga, falando, né, justamente sobre isso, e que, na verdade, né, bancos, boutiques, enfim, né, os grandes agentes do mercado de capitais não estão tão otimistas assim com essa narrativa, porque as condições macro continuam duras, né, e tem gente aí que acredita que, na verdade, possa haver um movimento que não de abertura de capital, mas sim de fusões e aquisições como alternativa, né, a essa
questão dos IPOs, né? Muitas empresas estão debilitadas, ao passo que outras estão aí com uma posição de caixa relativamente confortável, então é de se imaginar, sim, que a gente veja muitos movimentos de fusões e aquisições, e na verdade a gente vê que, por exemplo, no varejo tem aí um certo burburinho acontecendo, né? Tem notícias de que a Riachuelo estaria procurando aí uma potencial compradora, teve aí semana passada uma história de que Renner e C&A poderiam estar se aproximando, apesar de a Renner ter negado oficialmente qualquer coisa nesse sentido, então dá para ver, sim, que tem coisas acontecendo, né? Que tem aí pessoas falando com pessoas e que talvez isso seja muito mais forte do que as aberturas de capital propriamente ditos, como se imaginava que 2023 poderia ser o ano da reabertura e o ano até de uma avalanche de IPOs aqui na B3, tá certo? Bom, com isso, ponto final no podcast Touros e Ursos desta sexta-feira, podcast cheio aqui de discussões e eu creio que essa vai ser a tônica do ano, viu? Bom, seja como for, não vamos nos antecipar os acontecimentos, a gente viu aí que em uma semana muita coisa muda, como a Americana já deixou claro, mas por hoje queria agradecer demais a participação aqui do Vinícius Pinheiro. Vini, muito, muito obrigado por estar conosco. Valeu, Vitor. Valeu, Júlia. Até a próxima. E, Júlia, também agradeço demais aqui a participação no podcast dessa sexta-feira. Valeu, Vitor. Valeu, Vini. E obrigada a todos os que nos ouviram e nos assistiram. Gente, super obrigado aí por mais uma sexta-feira aqui com o Touros e Ursos. Eu sou o Vitor Aguiar e sexta-feira a gente está de volta com mais um programa, tá certo? Um abraço, tchau, tchau, até a próxima.